Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Vamos finalizar nessa aula 43 os livros dos reis. Na última aula nós falamos até alguns reis de Judá, até 2 Reis capítulo 30, até capítulo 38, né? Como nós falamos de alguns reis de Judá. Hoje vamos começar aqui falando sobre alguns reis de Israel. Vamos voltar lá para 2 Reis capítulo 13, conforme o nosso roteiro aqui. Então, os últimos reis de Israel e a queda de Samaria. Recuperação, decadência e ruína. 2 Reis 13 até o 17. Jeoás, a recuperação do território. Letra A. No princípio do reinado de Jeoás, Israel sentia a pressão síria. Hazael morreu em 796 a.C. e seu filho Ben-Hadad II foi seu sucessor. Jeoás, animado por Eliseu, combateu os sírios, vencendo-os 3 vezes e recuperando certas cidades perdidas durante a época de Hazael. Diante da provocação feita por Amazias, rei de Judá, Jeoás respondeu derrotando-o em Bet-Semes, invadindo Judá e rompendo uma parte da muralha de Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo e do palácio, mas perdoou a vida do rei Amazias. Lamentou a morte de Eliseu, mas continuou na idolatria de Jeroboão. Jeroboão II, prosperidade e corrupção moral. Jeroboão II, bisneto de Jeú, reinou em Israel 41 anos, 12 dos quais em regência com seu pai Jeoás. Naquela época, a Síria estava debilitada. Foi saqueada pelos assírios e pagava-lhes pesados tributos. Jeroboão II continuou as guerras de seu pai, Jeoás, contra a Síria e recuperou o oriente do Jordão. O reinado de Jeroboão II caracterizou-se pela expansão, a paz e a prosperidade. Ele fortificou a cidade de Samaria. Diante dessa prosperidade, Deus deu a Israel a última oportunidade de arrepender-se. Os escritos dos profetas contemporâneos, Amós e Oséias, mostram que a vida religiosa estava cheia de hipocrisia e as pessoas continuavam rendendo culto aos bezerros de ouro. Os mercadores e os fazendeiros se apoderavam dos terrenos dos pobres e os obrigavam a trabalharem nas mesmas propriedades que eram deles. Apesar do luxo dos ricos, os populares viviam extorquidos e em miséria. Depois da morte de Jeroboão II, o Reino do Norte, também chamado de Israel, se desintegrou rapidamente. O escritor afirma que Jeroboão II fez o que era mal perante os olhos do Senhor e não tirou o culto dos bezerros de ouro de Dan e de Betel. Nessa letra C, nós temos aqui os profetas escritores. Então, no reinado de Jeroboão II, surgiram os primeiros profetas escritores. Eles tentavam fazer o povo voltar-se ao Senhor, mas caso isso não acontecesse, viria a destruição da nação. Esses profetas viram além do julgamento. Um remanescente fiel seria liberto e restaurado na Terra Santa. Da família de Davi, Deus levantaria um grande rei e se estenderia por toda a terra a influência da nação restaurada. O período antes da queda de Jerusalém foi o de maior atividade profética, seja para tentar evitar a calamidade ou para explicá-la. 3 dos profetas escritores profetizaram durante a época de Jeroboão II. Jonas, que havia sido enviado a Nínive,
Amós e Oséias. Amós e Oséias assinalaram que a prosperidade conduziria ao luxo egoísta, à preguiça dos endinheirados e à opressão dos pobres, males duramente repreendido por eles. Aqui na letra D nós temos a rápida desintegração de Israel. As pessoas que escutavam as profecias de Amós e Oséias não percebiam que, em um prazo de 3 décadas, Samaria seria julgada e deixaria de existir como nação. Depois da morte de Jeroboão II, as coisas foram de mal a pior. Um rei sucedeu ao outro, havendo subido ao trono 5 reis que representavam 5 dinastias, e os 5 reinaram somente 41 anos no total. A maioria dos que subiram ao trono matou seus antecessores. Na letra E, nós temos aqui a Assíria e a queda de Samaria. Tiglat-Pileser III iniciou a política de incorporação do império como províncias. Antes, os assírios conquistavam os países, os saqueavam e os colocavam sob tributação, mas não ocupavam seus territórios. Tiglat-Pileser III introduziu a política de exilar os conquistados que insistiam na revolta, levando-os para outras províncias e repovoando o território com colonos de outras regiões. No reinado de Salmanasar III, iniciou o período de conflito entre a Assíria e os reinos hebreus. Acabe havia participado da coligação que deteve o avanço assírio em Carcar, 853 a.C., mas Jeú evitou enfrentar os assírios, pagando-lhes um pesado tributo. Enquanto Tiglat-Pileser III guerreava contra os medos, os países sírio-palestinos coligaram-se para enfrentar a Assíria. Peca, rei de Israel, e Rezim, rei de Damasco, tentaram obrigar Judá a aliar-se a eles. Ao fracassar a tentativa, invadiram Judá. Acás, de Judá, pediu a intervenção da Assíria. Tiglat-Pileser III devastou a Síria e Israel, matou Rezim de Damasco e substituiu Peca de Israel por Oséias, o qual lhe rendeu o ato de submissão e lealdade. As tribos de Naftali, as da Transjordânia, foram levadas para a Assíria, ficando de Israel somente sua capital, Samaria, e o território dela. O fim do Reino do Norte, também chamado de Israel, foi precipitado por causa de Oséias, seu último rei. Ele deixou de pagar tributos à Assíria e tentou o apoio egípcio contra os assírios. Salmanasar, o novo rei assírio, marchou contra Israel e sitiou Samaria em 724 a.C. Samaria resistiu ao cerco durante 3 anos, mas foi tomada pelo general Sargão em 722 a.C. De acordo com a política da Assíria, a maioria dos israelitas, 27.280 cativos, foram trasladados para as províncias do império. Os deportados nunca voltaram em massa do cativeiro. É provável que tenham sido abandonados pelos pagãos, pois eram já um povo idólatra. Desculpa, vamos voltar aqui à frase, né? É provável que tenham sido absorvidos pelos pagãos, pois eram já um povo idólatra. Os assírios deixaram os israelitas no território das 10 tribos, e enviaram outras pessoas para ocupar o lugar vazio, devido à deportação dos seus habitantes. Esses colonos se misturaram com os israelitas, dando origem aos samaritanos, uma raça mista. Agora aqui, a partir do tópico 6, vamos falar sobre os últimos tempos do reino de Judá. Judá, também chamado de o Reino do Sul, sobreviveu como nação durante 150 anos depois da queda de Samaria, capital
do Reino do Norte ou Israel, mas teve que suportar crise após crise, primeiro como vassalo da Assíria e em seguida da Babilônia. Sempre tentou reconquistar sua independência e principalmente tentando a ajuda do Egito. Judá manteve um governo semi-autônomo, mas só 2 dos 8 reis desse período foram bons. 3 fatores influenciadores poderiam ter salvado Judá da ruína: o exemplo do fim de Israel, o Reino do Norte, as reformas de Ezequias e Josias, as exortações proféticas. Porém, a idolatria tinha se enraizado tão profundamente no povo que Deus resolveu discipliná-los através da Babilônia. Judá foi levado finalmente ao cativeiro em 586 a.C. Ezequias, reforma e sobrevivência. Mesmo que seu pai Acás fora perverso e seu filho Manassés o pior dos reis, Ezequias foi piedoso e valente. Ele fez uma reforma onde restabeleceu o culto ao Senhor. Sua reforma salvou Judá do trágico destino que sobreveio a Samaria, cuja queda ocorreu durante seu reinado, se forem contados os anos que reinou como corregente com seu pai Acás, de 726 a 715 a.C. Os 3 segredos do êxito de Ezequias. Ele dava ouvidos aos conselheiros, principalmente ao seu conselheiro profeta Isaías. Ele fez um pacto com o Senhor e começou imediatamente sua obra de reforma. As reformas de Ezequias. Limpou e abriu o templo, tirou o altar de Acás e reinstalou o altar de Salomão, reacendeu as lâmpadas, colocou em ordem a mesa dos pães da proposição, restabeleceu o culto com músicas e coro de cantores e o sacrifício ao Senhor. Ordenou a santificação dos levitas. Ezequiel reiniciou a celebração da Páscoa, tentou terminar a divisão religiosa ao convidar todos os hebreus para a Páscoa. Eliminou a idolatria em Judá, quebrou os ídolos e os altares que Acás erguera, quebrou a serpente de bronze e acabou com os lugares altos. Essa reforma em Judá se estendeu até Benjamim, Efraim e Manassés. Organizou os turnos dos sacerdotes e levitas e reformou a coleta dos dízimos e das ofertas. A política de Ezequias. Ezequias era contra a Assíria, mas não rebelou-se contra ela durante o reinado de Sargão. Cautelosamente, ele realizou os preparativos para uma futura guerra. Reedificou as muralhas de Jerusalém, organizou o exército, construiu um túnel de 540 metros na rocha, da fonte de Gion ao tanque de Siloé, para levar água à cidade em tempos de cerco. Tapou as fontes próximas a Jerusalém, para que o inimigo não tivesse água. Quando Sargão faleceu, em 706 a.C., iniciaram-se revoluções em muitas partes do Império Assírio. Ezequias se aliou ao Egito contra a Assíria, de acordo com Isaías 31, de 1 a 9. Em 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu e devastou Judá. Tomou 46 cidades e 200.150 cativos e encerrou Ezequias como um pássaro enjaulado em Jerusalém, conforme Isaías capítulo 1, versículo 7 até o 9. Aqui nós temos a fé de Ezequias. Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo seu exército contra Judá. Esse relato está em Isaías 33. Rabsaqué, ou Rabsaqué, chefe do exército assírio, trouxe uma mensagem insultante a Ezequias, declarando que nem o Egito nem o Senhor poderiam ajudar Jerusalém. Ezequias foi ao templo orar. Isaías o encorajou a confiar em Deus e a resistir à Assíria.
Deus honrou a fé do rei. Senaqueribe recebeu notícias de um levantamento em outras partes do império e enviou seu exército para lá. Quando Rabsaque voltou noutra ocasião, exigindo que Ezequias se entregasse, Deus destruiu o exército de 185 mil homens da Assíria. Senaqueribe voltou para Nínive. Depois foi assassinado por seus próprios filhos. Assim, a Assíria foi castigada por ter desafiado o Senhor. Aqui nós temos a cura de Ezequias. Tudo indica que a cura de Ezequias não era a vontade direta de Deus, pois trouxe lamentáveis consequências. Ao restabelecer-se, Ezequias aceitou a visita dos embaixadores babilônicos e foram felicitá-lo por sua recuperação. Ele os recebeu e mostrou todos os tesouros que Jerusalém possuía. Isso despertou a cobiça da Babilônia e a estimulou a invadir Judá alguns anos depois. Além do mais, depois de ter sido curado, Ezequias gerou Manassés, seu cruel sucessor. A lição moral desse fato é: mais vale aceitar a vontade de Deus, porque de nada serve ser libertado momentaneamente para depois ser a causa de destruição para outros. Aqui nós temos o número 2, onde vamos falar sobre dois reis ímpios, Manassés e Amon. Então nós vamos dividir essa aula, para não ficar muito extenso. Então, por enquanto, essa aula encerra-se aqui e iniciaremos a continuação dessa aula no próximo vídeo.